Em 2 de março de 1998, Viena acordou como qualquer outra manhã fria e silenciosa. E Natasha Kampusch, uma menina de apenas 10 anos, saiu de casa para ir à escola sozinha, como já havia feito outras vezes. Ela não sabia que cada passo naquele trajeto comum a levava para longe de tudo o que conhecia. Em poucos segundos, um homem chamado Wolfgang Priklopil a atraiu para uma van, fechou a porta e apagou sua infância. O mundo continuou girando, os carros passaram, as pessoas seguiram seus caminhos, mas Natasha desapareceu como se tivesse sido engolida pelo chão. Enquanto sua família entrava em desespero e a cidade iniciava buscas, ela era levada para uma casa aparentemente comum, onde ninguém imaginaria que sob o piso do porão existia algo pior do que um túmulo. O medo começou ali, no instante em que a luz do dia foi substituída por um silêncio sufocante, e pela certeza de que ninguém estava ouvindo seus gritos. A cela onde Natasha foi trancada não tinha janelas, não tinha relógio, não tinha espaço para ficar em pé. Era um compartimento secreto, escondido sob o porão, menor que um armário, construído para apagar uma pessoa sem deixar vestígios. A porta se fechava acima de sua cabeça, selando a escuridão absoluta. Ali, o tempo deixou de existir. Dias, semanas e meses se misturaram em um terror contínuo, onde o único som era a respiração dela e os passos que às vezes se aproximavam. A fome, o frio e o medo se tornaram constantes. A solidão era tão profunda que o silêncio parecia gritar. Natasha não sabia se alguém ainda a procurava, nem se o mundo lá fora se lembrava dela. Cada vez que a escotilha se abria, o pânico tomava conta, porque nunca se sabia se viria comida, ou algo pior. Durante 3.096 dias, Natasha viveu isolada da luz do sol, da voz humana e de qualquer noção de normalidade. Seu sequestrador controlava tudo, quando ela comia, dormia, quando podia falar. O medo não vinha apenas da violência, mas da imprevisibilidade. Às vezes, o silêncio durava tanto que ela acreditava ter sido abandonada para morrer. Outras vezes, a presença dele surgia de repente, quebrando a escuridão com passos pesados e respiração próxima demais. O espaço apertado fazia o ar parecer mais escasso, e a mente começava a se fechar para sobreviver. Natasha aprendeu que gritar não adiantava. Aprendeu que chorar gastava energia. Aprendeu que o verdadeiro terror não é a dor física, mas a sensação de que sua existência foi reduzida a nada, enterrada viva, enquanto o mundo seguia indiferente. Para não enlouquecer completamente, Natasha começou a criar um refúgio dentro da própria mente. Em meio à escuridão, ela imaginava uma versão livre de si mesma, caminhando ao sol, respirando ar fresco, vivendo uma vida que parecia impossível. Essa voz imaginária sussurrava palavras simples, mas poderosas. Você vai conseguir. Era a única luz que atravessava aquela prisão sem janelas. Mesmo assim, o medo nunca desaparecia. A cada ruído da casa acima, ela acreditava poder ser descoberta por alguém, ou nunca ser encontrada. O corpo enfraquecia, mas a mente lutava para não se apagar. O terror constante moldava seus pensamentos, transformando esperança em um ato de resistência silenciosa, quase invisível, travada todos os dias contra a escuridão absoluta. Os anos passaram lentamente, marcados por aniversários esquecidos, estações invisíveis e um crescimento que acontecia no escuro. Natasha deixou de ser criança sem que ninguém visse. Seu mundo era feito de concreto, metal e medo. Às vezes, ela era levada para fora da cela, mas nunca longe o suficiente para fugir. O terror psicológico era constante, a falsa sensação de liberdade seguida pelo retorno à prisão subterrânea. Cada descida de volta à cela era como morrer de novo. A esperança se tornava perigosa, porque machucava quando era arrancada. Ainda assim, aquela voz interna continuava sussurrando, lembrando que sobreviver já era um desafio vencido a cada dia. Em 23 de agosto de 2006, algo diferente aconteceu. Um pequeno erro, uma distração mínima. Por alguns segundos, o controle absoluto falhou. Natasha sentiu o medo crescer, não apenas do que podia acontecer se fosse pega, mas do desconhecido do mundo lá fora. O coração acelerou, o corpo hesitou, a mente gritou para correr. Cada passo era um risco, cada segundo parecia eterno. O terror não estava só na fuga, mas na possibilidade de que tudo fosse um engano cruel. Ainda assim, ela correu. Correu sem saber para onde, carregando anos de medo nas pernas trêmulas. Quando Natasha finalmente encontrou ajuda, o mundo teve dificuldade em compreender o que ela havia sobrevivido. Enquanto manchetes surgiam e o caso chocava o planeta,
Ela carregava marcas invisíveis, deixadas por anos de isolamento, silêncio e terror constante. A casa comum escondia um pesadelo inimaginável, e a cela secreta provava que o horror pode existir onde menos se espera. Seu sequestrador tirou a própria vida, deixando perguntas sem respostas, mas não apagou o impacto de seus crimes. O medo daquela escuridão nunca desapareceria completamente, mas agora estava exposto à luz. A história de Natasha Kampusch não é apenas um relato de sequestro. É um lembrete perturbador de até onde o terror humano pode ir, e ao mesmo tempo de quão poderosa pode ser a mente quando se recusa a desistir. Durante 3.096 dias, ela viveu enterrada viva, isolada do mundo, da luz e do tempo, sustentada apenas por uma esperança quase invisível. Sobreviver já foi um ato de coragem extrema. Se essa história te causou medo, angústia ou reflexão, é porque ela revela um lado sombrio da realidade que muitas vezes preferimos ignorar. Se você chegou até aqui, deixe seu like para apoiar o canal Mistérios e Curiosidades. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que chocam, informam e fazem pensar. E escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber até onde essas histórias chegam. Obrigado por acompanhar até o fim. E lembre-se, alguns horrores não vivem na ficção. Eles caminham entre nós.